Olá, amigos do YouTube! Tudo bem com vocês? Vocês já pararam para pensar qual foi a primeira comunicação que você fez na vida? Qual é a primeira comunicação humana? É o choro. O bebê chora. E ele chora porque ele tem uma necessidade que precisa ser satisfeita para a sua sobrevivência. Então, ou é fome, ou é sede, ou é algum desconforto ou dor que precisa ser comunicado para essa pessoa, né? Que geralmente é a mãe ou quem faz este papel, essa função materna, e que vai providenciar, então, para que essa necessidade seja atendida. Essa ideia de que a comunicação ela é necessária para mobilizar algo na outra pessoa, é o que vai prevalecer por toda a vida do ser humano. Inclusive, uma curiosidade, né? Por que nós adultos às vezes choramos? Né? A gente chora mesmo sabendo que esse choro não vai resolver o problema. Mas a gente chora como uma espécie de memória emocional e uma espécie de esperança de ser atendido como a gente conseguiu ser atendido através do choro na primeira infância. Então são memórias muito primitivas. Aí o processo de comunicação ele vai se tornando sofisticado, complexo durante o desenvolvimento humano. Então nós vamos usar os símbolos primordiais que são as palavras, né? E a psicanálise trabalha muito com o significado das palavras. Então a gente vai tentar colocar em palavra aquilo que é sentido e que antes não tinha nome. Então é muito bonito e interessante esse processo, porque quem vai ajudar a construir o significado através da palavra é o mundo social em volta. Principalmente quem faz a função materna e que vai dizer para esse bebê: o que você está sentindo é sono, você vai dormir, isso vai passar. Então a gente começa a construir um arcabouço, um arsenal. A gente começa a construir um arsenal de significados que a gente vai lançar mão durante a vida para buscar expressar aquilo que a gente sente. Mas a literatura, por exemplo, está cheia de menções ao fato de que não há palavra capaz de expressar certos sentimentos, né? E realmente, o próprio Lacan, que era um psicanalista, que estudou e seguiu Freud, ele dizia que a palavra às vezes não é suficiente, muitas vezes não é suficiente, para expressar toda a riqueza de sentimento do mundo interno. Inclusive o Lacan, numa das suas frases, porque ele gostava muito de frases de efeito, ele diz que a gente é responsável só pelo que a gente fala e não pelo que o outro escuta, apontando para nós uma das grandes dificuldades de comunicação, que é o fato de que existe uma distância entre o que se fala e o que se ouve. Porque a pessoa que ouve, ela ouve aquilo com um olhar muito próprio, muito peculiar, com base nas experiências que ela viveu e com base naquilo que é a tendência de olhar para o mundo. Vocês já devem ter ouvido falar que tem gente que quando olha meio copo de água, olha e percebe o copo cheio. Tem meio copo cheio. E tem gente que olha e percebe que tem meio copo vazio. Então, esse é um exemplo interessante de como o seu olhar pode influenciar a interpretação que você tem quando você olha para uma situação. Essa interpretação do mundo, ela influencia o receptor dessa comunicação. Então, quem está ouvindo você vai ouvir sempre tendenciando ao seu mundo interno. Como se essa pessoa tivesse um óculos para olhar o mundo e esse óculos pode mostrar um mundo cinzento ou pode mostrar um mundo colorido. Então são também as pessoas mais otimistas e as mais pessimistas. Quando você comunica algo para alguém, essa pessoa vai receber com esta textura, com essa tintura, com esse olhar que lhe é próprio. Isso já dá uma ideia de como a gente fazer comunicação é uma coisa muito complicada. A comunicação ele tem que ser um sistema circular. Tá? Então, aquilo que eu falo vai motivar o que o outro fala e essa fala do outro deve motivar a minha fala. Por isso eu digo que é um sistema circular.
Se vocês prestarem atenção, vão perceber que muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo comunicação, sistema circular, quando na verdade elas estão fazendo 2 monólogos. Quando acontecem 2 monólogos? Quando a pessoa não consegue escutar a outra e fica conversando com seu mundo interno enquanto a outra fala. Então, quando essa pessoa termina a sua fala, eu não respondo ao que ela disse, eu respondo ao que eu mesmo pensei. Perceberam como isso é extremamente comum? É extremamente comum por quê? Porque ouvir realmente, escutar realmente é uma tarefa das mais difíceis. E eu já citei para vocês uma vez o texto do Rubem Alves, Escutatória, onde ele descreve, assim, com uma literatura muito bonita, sobre as dificuldades de ouvir. Para a gente ouvir realmente uma pessoa, a gente precisa criar um espaço interior, que é uma disponibilidade para realmente tentar fazer essa escuta. E como é que a gente pode se certificar de que realmente a pessoa entendeu o que a gente está querendo dizer? Uma dica importante é a gente poder dizer assim, olha, o que você entendeu do que eu falei? O que você acha do que eu falei? E aí a gente faz o sistema circular. Vocês podem observar isso que eu estou dizendo, por exemplo, em programas de entrevista. É muito legal observar. Se o entrevistador ele faz diálogo ou ele tem um roteiro, que é o diálogo dele com ele mesmo, onde a resposta do entrevistado não é o motivador da próxima pergunta, e sim apenas o que ele mesmo está pensando. Muitas vezes, gente, isso acontece entre os casais. Tá? Então, casais que conversam muito quando na verdade estão fazendo monólogos, e que quando se dispõem a verificar o que cada um está pensando, eles acabam descobrindo que não é diálogo, que são 2 monólogos, que não tem uma escuta verdadeira. Por isso a tarefa é sempre desafiadora e é uma tarefa que vale a pena. Porque quando a gente consegue se fazer ouvir e consegue ouvir o outro realmente, existe um enriquecimento muito grande. Esse enriquecimento, muitas vezes, é quando a gente percebe que a outra pessoa, ela funciona de outro jeito. Então, o diálogo permite a gente tentar imaginar como é funcionar de outro jeito, ter um olhar diferente do seu para o mundo. E a gente sabe que o mundo está muito carente desses diálogos verdadeiros. As pessoas se queixam muito de solidão, independentemente de terem pessoas ao seu redor. Então a solidão ela é resultado dessa dificuldade, dessa impossibilidade de comunicação. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Vou pedir que vocês acionem o sininho, se inscrevam no canal para receber as notificações e, se puderem, divulguem, porque a nossa intenção é trazer um debate de ideias a respeito da psicologia no dia a dia. Um abraço para vocês e até a próxima!